E aí, pessoal, tudo bom? A paz do Senhor Jesus, amém? Força, poder de Deus na nossa vida. Vamos fazer uma oração para começar aqui esta aula da Escola Missionária. Obrigado, Deus, por este momento. O Senhor esteja conosco, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que vai assistir este vídeo, que o Senhor possa tocar na mente dessa pessoa e ela ser plenamente transformada pelo teu poder de amor e misericórdia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por mim. Abençoe essa escola missionária, que ela venha avançar na nossa igreja local, em nome de Cristo Jesus. Muito bem, caso você tenha caído aqui de paraquedas, meu nome é Vanderlan, eu estou como um líder da Igreja Adventista na região de Luzilândia, é o chamado distrito. Estamos na escola missionária e hoje nós iremos falar um pouco sobre teologia da missão. Deixa eu colocar aqui, que é só observação. Eu tenho os melhores equipamentos possíveis que um amador possa ter. Às vezes o som falha quando eu estou mudando de cenário, tá certo? Vocês assistiram já o vídeo que foi postado sobre o meu canal do YouTube, explicando que já tem a Escola Missionária de 2023, que lá na Escola Missionária de 2023 tem um curso lá de como fazer uma classe bíblica, como trabalhar a dupla missionária, como dar um estudo bíblico, como convidar a pessoa para estudar a Bíblia, né? E hoje aqui nós estamos em 2024, nessa escola missionária, e a aula de hoje é a Teologia Adventista da Missão. Mas antes eu gostaria que a gente pudesse fazer um resumo do que já aconteceu na primeira aula. Como é que está sendo o sistema? Como nós temos muitas igrejas aqui no nosso distrito de Luzilândia, eh, o primeiro módulo foi feito, o módulo não, as primeiras aulas foram feitas lá na região de Esperantina e ficou gravado no meu canal para que os demais pudessem assistir. E esta reunião agora está sendo apresentada na igreja de Luzilândia, a igreja do centro, certo? E as demais localidades irão assistir pelo canal no YouTube. Tudo bem? E nós iremos fazer de maneira mais didática possível, tá certo? E eu quero receber orientações, pode crítica, pode falar, eu vou procurar sempre colocar da melhor maneira possível, tudo bem? Eh, eu queria falar que a gente fez o lançamento no dia 15 do mês de abril, esse é o segundo encontro, e no mês de maio, que é o mês que vem, nós já iremos fazer uma avaliação. E nós temos o grupo do WhatsApp, que eu já coloquei alguns, certo? Basta me procurar que eu coloco você. O líder da igreja local, ele é o administrador. Então eu posso, o administrador pode chamar você da igreja a participar do grupo do WhatsApp, exatamente da escola missionária. Pastor, a gente vai ganhar o quê nessa escola missionária? Conhecimento, irmão. Vamos ganhar conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento sobre a origem da igreja adventista. É bom de saber, né? Que tem muito irmão novo na igreja, por isso que essa escola missionária é para todos, né? E eu vou comprar 3 Bíblias dessa aqui, ó. Da minha Bíblia, 3 Bíblias delas, das quais vai ser sorteado para os primeiros colocados nas provas, que vai ter avaliação, né? Uma escola tem que ter avaliação. E eu vou comprar uma coleção especial para quem gosta de pregar, que geralmente os que gostam de pregar serão os que vão estar bem na frente aí da prova. E tudo indica que vai ser o primeiro colocado que vai ganhar essa coleção. Essa coleção, ela não é muito barato, não, tem um precinho assim bem, né? Mas você vai poder ganhar essa coleção se você for o primeiro colocado geral, não dessa prova de abril, mas das demais avaliações também. Nós vamos falar também sobre o curso de pregação, informações básicas, gente. Eu vou ensinar como fazer um sermão simples, certo? Sermões simples que geralmente já tem ilustrações e você vai poder pregar no culto de quarta-feira, é você que vai começar a pregar, no culto de domingo, no culto de sábado pela manhã, certo? O que você não deve fazer para matar o sermão, pelo amor de Deus, misericórdia, tá bom? Pois é isso, viu, gente? Nós começamos no mês passado a escola missionária,
tá certo? Foi a primeira fase, tá certo? E agora nós iremos avançar no poder de Deus. Muito bem, vamos colocar aqui alguns temas aqui, ó. Vou ver se ele consegue ficar preenchidozinho aqui, para ficar melhor para vocês. Se não, nada para vocês verem, não dá, não dá. Deixa assim mesmo, é melhor para mim aqui. Então, teologia da missão da Igreja Adventista. Olha, o primeiro slide aqui, ele é muito interessante. Ele diz, sabe o quê? Que não chegou pronta a teologia da Igreja Adventista, gente. Não chegou pronta. Quando eu entrei na igreja, eu sou fruto de classe bíblica, eu já achei a teologia pronta. A doutrina do santuário, a doutrina da morte e expiação de Cristo. Então, essas doutrinas essenciais da nossa igreja, quando eu entrei, já estava pronta. Então, a igreja adventista, ela não nasceu já tudo pronto. Deus já disse, olha, está aqui todo o cronograma de cada parte da doutrina, não. Foram as pessoas pesquisando a palavra de Deus. E eu vou falar aqui um caso muito curioso. Você sabia que a igreja adventista, quando estava bem no início, eles chegaram à conclusão que já tinha terminado a porta da graça e quem estava salvo, está salvo. Quem está perdido poderia fazer qualquer coisa, estava perdido. Então eles tiveram esse tipo de entendimento que Deus foi ampliando o conhecimento, que assim ele faz conosco hoje. Ele vai ampliando o conhecimento e a gente vai entendendo, vai ficando mais experiente, vai ficando mais maduro, vai melhorando, né, no poder de Deus, tá bom? Então, eu vou ler aqui, ó, o conceito de missão, e particularmente de uma missão mundial, que eles pensavam que a igreja deveria pregar só nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, ele prega a liberdade, é, recebe pessoas do mundo todo. Então eles chegaram à conclusão, olha, nós já estamos pregando no mundo todo, porque já está aqui todos os representantes do mundo, está aqui, certo? Então eles pensavam isso, era de maneira equivocada. Eles chegaram a pensar na missão centrípeta. Vocês sabem que existe duas missões, a missão centrípeta e a centrífuga. Você sabe dizer qual é a diferença de uma para a outra? Qual é a diferença da missão centrípeta e a missão centrífuga? E mais importante, esse tipo de missão existe ainda hoje? Claro que existe. A igreja trabalha com as duas. Mas no Antigo Testamento, quando Salomão, por exemplo, ele foi fazer lá a inauguração do templo que ele construiu, que Deus abençoou, com certeza era muito bonito, ali funcionava a missão centrípeta. É aqueles que estão nas extremidades e vão para o centro. Então as pessoas, elas estavam vindo, elas recebiam pessoas de outros países, outras nações, até mesmo o povo de Deus que estava desalojados em outros lugares e voltava para a sua terra, ou diversas maneiras. Então é o que vem da extremidade para o centro, é centrípeta. Então, naquela época, a igreja era centrípeta. Então, o pessoal nos Estados Unidos, quando eles conheceram a verdade sobre a volta de Jesus, o juiz de Deus, eles chegaram a essa conclusão, a missão centrípeta. Já que tem pessoas de todo mundo nos Estados Unidos, não precisamos sair para pregar o evangelho. Mas Jesus Cristo, ele criou a missão centrífuga. A centrífuga é a que sai do centro e foge para as extremidades. Para você entender o trocadilho. Então é a que sai do centro e vai para as extremidades. Esta é a missão centrífuga. Jesus, ele saiu do centro ali da pregação, da onde? De Jerusalém e foi para a extremidade. E depois ele disse para os seus discípulos, em Atos dos Apóstolos, quando eles receberam o poder de Deus ali, que eles seriam testemunhos aonde? Em Jerusalém, Samaria
e até os confins da terra. Então, os confins da terra é onde você mora. Porque se a igreja de Deus, ela cresceu vindo lá da região de Jerusalém, aonde eu moro, onde você mora, é os confins da terra. Então, esta é a missão centrífuga. E a igreja que você frequenta, ela trabalha nas duas missões. A igreja bem bonita, a igreja bem bonita, ela bem asseada, a igreja bem cheirosa, a igreja que as pessoas são bem recepcionadas. Esta é a missão centrípeta. As pessoas vão na igreja porque elas ouviram falar bem da igreja. Elas ouviram falar bem da igreja, elas foram convidadas. Então, é a missão centrípeta. E quando você sai da igreja para dar estudo bíblico, você vai visitar as pessoas, você vai nos povoados, você está fazendo a missão centrífuga, a missão que Jesus fizera. Amém? Então, vale as duas missões hoje. Então, o pessoal, quando fundou a igreja, é, e começou o movimento milerita, falhou, que Jesus não veio em 1844, eles chegaram à conclusão que era a teoria da porta fechada, que eu vou explicar mais à frente, que era isso, que Jesus já tinha fechado a porta, certo? E já estava a representação do mundo todo ali. Eles não precisavam sair para o mundo todo. Então, isso foi uma teoria que a da igreja adventista. Meu Deus, misericórdia. Desculpe, gente, que aí eu um WhatsApp no celular, viu? Aí atrapalhou aqui, mas eu não sei o que fazer. Mas é assim mesmo, tem que tolerar, tá bom? Vamos avançar aqui se eu consigo voltar para o raciocínio. Só despachar aqui, senão vai ficar ligando. O conceito de missão, e particularmente de uma missão mundial, não se desenvolveu imediatamente entre os adventistas, certo? Existiram várias limitações teológicas que não lhes permitiram ver claramente sua missão no mundo. Então, vamos ver aqui, ó. Tanto o movimento adventista inicial, o movimento milerita, como os primeiros anos dos adventistas observadores do sábado, foram tempos de análise e consolidação da doutrina adventista. Como eu falei, não chegou pronto, não, como nós já chegamos. Eles já começaram, olha, antes dos adventistas, comia carne de porco, os pastores comiam carne de porco, comia leitão, banha de porco, eles comiam. Eles não tinham a doutrina da alimentação, entendeu? Não tinha ainda não, essa doutrina da alimentação. Então, eles foram desenvolvendo esse processo. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a segunda parte, que diz assim, ó. O findado dia 22 de outubro, eu vou ler aqui, mas vocês estão ouvindo, tá bom? O findado de 22 de outubro de 1844, sem que nada houvesse acontecido, produziu um tremendo impacto na teologia e nos sentimentos do grupo de crentes, porque eles esperavam Jesus. E eles, muitos tinham vendido suas casas, tinham doado dinheiro para ajudar as pessoas carentes, alguns tinham vendido suas propriedades valiosas. Aí Jesus não veio, a pessoa ficou assim, muito decepcionado. E aí, meu Deus do céu, nós erramos em quê? E ficaram tentando alguns marcar data. Então foi um impacto muito forte. Eles foram estudar mais, tá certo? Embora que os adventistas observadores do sábado produzissem certas novidades teológicas, como a doutrina do santuário celestial e a doutrina do sábado, não puderam evitar a influência milerita com relação à missão da igreja. Então, os mileritas, eles influenciaram que alguns continuaram marcando data e ficou assim, ficou, olha, não tinha, os pensamentos não eram harmoniosos não, tinha confronto e foi realmente bem, foi uma peneira, sacudindo ali, tá certo? Porque eles colocaram a teoria da porta fechada, essa que eu já iniciei, havia começado já o movimento milerita, dois conceitos bíblicos aplicados à vinda de Cristo. Chegou o noivo e fechou-se a porta. Sabe da parábola das virgens? Que o noivo chegou, alguns entraram e outros ficaram de fora, porque o noivo fechou a porta. Quem está dentro, ok, salvo. Quem está fora está perdido. Então, eles achavam isso.
que quando Cristo entrou no santuário celestial, já tinha fechado a porta da graça. Quem estava salvo, perdido, perdido, só ia passar alguns momentos o julgamento no santuário e Cristo voltaria. E aconteceu que Cristo não voltou, e foi assim, foi forte para eles, viu? Foram fortes. Eles estavam no olho do furacão, gente. Eu não critico isso, não. Observe, eles estavam no olho do furacão. Continue o injusto fazendo injustiça. Era isso que eles acreditavam, né? Mas graças a Deus, Deus foi dando sabedoria para eles. E eu vou colocar aqui o slide 9, o 8, que diz assim, ó. Por algum tempo, olha, ó, por algum tempo, depois da decepção de 1844, mantive, juntamente com o corpo do advento, certo? Que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. Então, aqui teve o escritor, ele fez isso. Ele pensou, todo mundo estava perdido que estava de fora. Não é? Então, era chamada doutrina da porta fechada, né? Que a porta da graça tinha sido fechada. Na verdade, era um equívoco. Eles chegaram, graças a Deus, a essa conclusão. Nos primeiros anos, os adventistas se dedicaram exclusivamente a fortalecer a fé daqueles que tinham passado pela experiência de desapontamento. Eles acreditavam que aqueles que passaram pelo desapontamento eram os que estavam salvos e os que já tinham morrido. E os que estavam vivos e não aceitaram estavam perdidos, né? Isso aí realmente foi muito angustiante para eles. Vi que Jesus havia fechado a porta no lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo, e que homem algum poderia fechá-la. Quem escreveu isso? Foi a irmã Ellen White. Olha, a irmã Ellen White ela escreveu isso. Ela não tinha recebido as visões, certo? Do que estava acontecendo de maneira plena. Ela não tinha recebido ainda as visões. Então a irmã Ellen White estava assim, meu Deus do céu. Nós fizemos foi desanimar as pessoas, dizendo que ela já estava perdida, as pessoas se arrependendo, conversando com a gente, ore por nós, ore por mim. E aí disse, não, tu já tá condenado. A pessoa, essa informação, como impactava de maneira negativa na pessoa. E ele dizia o seguinte, não, só nós que acreditamos estamos salvos, você está condenado. Então esse era o impacto negativo que tinha isso, né? Isso aí, realmente, alguns talvez descer à sepultura ouvindo aquelas ideias, né? Aqueles conceitos equivocados. Né? Para você ver, gente, como nós somos falhos, não é? Nós somos falhos, você é muito falho também, viu, irmão? Não é só eu, pastor, que está falando aqui, não. Este novo conceito ampliou os horizontes missionários dos adventistas e começaram a partilhar mensagens com os que não eram da mesma fé. Declaração de Tiago. Tiago, que ele escreveu isso em 1800 e quanto? 52. 1852 que Tiago White escreveu. Rapaz, nós temos que pregar para os demais. Por isso que a Igreja Adventista, ela só foi criada de maneira oficial. A Igreja Adventista, ela só foi criada de maneira oficial em 1863. Um movimento milerita, não existe Igreja Adventista. 1844. E no decorrer de 20 anos, amadureceu-se, perdão, gente, amadureceu-se, né, o fruto para formar a Igreja Adventista. E em maio de 1863, criou-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia de maneira oficial. E aí, ó, no meio do caminho, em 1852, Tiago White escreveu que estava começando a pregar para os demais. Vocês lembram que os judeus convertidos só queriam pregar para os judeus convertidos? Aí Deus falou para Pedro, aquela visão lá de Cornélio, que ele recebeu o chamado para pregar para eles. Senhor, eles não são da nossa laia, eles não são do nosso grupo, Senhor. Disse, não, é para pregar para ele o que Deus fez puro, é puro. Né? E ali
Deus tinha falado para Pedro que a mensagem devia ser pregada para os gentios também, para os demais que não eram judeus, certo? Então é isso. Aí você vê que houve um desenvolvimento do processo doutrinário, né? O trabalho não está confiado somente àqueles que tiveram uma experiência no movimento adventista passado. Uma grande proporção dos que estão compartilhando as bênçãos ao assistir às reuniões da verdade presente não estiveram ligados à causa adventista em 1844, ou seja, eles estavam fazendo evangelismo, pregando o evangelho para aqueles que não aceitaram a Cristo naquela época de 1844, estavam sendo inclusos no processo da salvação. Então houve um amadurecimento teológico para eles, tá certo? E para nós encerrarmos aqui esta aula, o resumo, o movimento adventista inicial teve um sentido de missão ao desejar compartilhar a novidade teológica do regresso de Cristo. A brevidade do tempo não permitiu a formação de uma sociedade missionária. Porém, através da distribuição de publicações, considerou-se que a mensagem havia chegado a todo mundo. Isso é maravilhoso, né? Que eles foram amadurecendo, né? Com a chegada de 22 de outubro, ainda que o retorno de Cristo não acontecesse, os adventistas consideraram que a porta da graça havia sido fechada para sempre. Isto limitou as possibilidades missionárias do grupo por vários anos. Exatamente. Olha, eles passaram 10 anos, gente. Passaram uns 10 anos com a porta fechada, sem pregar para os demais, só para aqueles do grupinho. Era chamada panelinha com tampa. Não há nenhum problema se tiver uma panelinha, desde que não haja tampa. Porque quem está fora pode sair, quem está dentro pode entrar na panelinha. O problema é a panelinha com a tampa. Aí ele estava na panelinha tampado, ninguém podia mais entrar na panelinha. Em 1849 em diante, se abre a porta da pregação da mensagem adventista aos não crentes, por considerar-se que a porta da graça se manteve aberta. Aí disse, rapaz, nós estávamos equivocados, erradíssimos, né? Pois, meus irmãos, esse é uma aula sobre as doutrinas adventistas, elas não nasceram prontas. E na próxima aula, nós vamos apresentar atividades para a gente fazer, tá bom? Atividades bem simples, a próxima aula. E vou mostrar sobre a avaliação, a importância que você está no grupo do WhatsApp da Escola Missionária, é onde está o material para você estudar, estar capacitado para fazer uma boa prova, tá bom? Deus abençoe, Maranata, a paz do Senhor Jesus.